Beleza, voltando depois do almoço, estamos aqui, tudo bem? Vai, vamos lá, tá na hora. Voltou. E aí, queridos, depois de um belíssimo almoço, retornando aqui, se eu não me engano, estávamos na pergunta 4. E a pergunta 4 diz os seguintes termos. Qual é o nome do camareiro de Herodes? Segundo consta, estaria no Atos 12, 20. Diga para mim, reverendo André, presbítero. Ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Esses vindo de comum acordo até ele e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país dependia do país do rei. Legal. E o que o irmão Cezinha, grande Cezinha, mandou de resposta para nós sobre essa pergunta do grupo dele? Bom dia, Daniel. Sobre a resposta do questionário dessa semana, o grupo 4 ficou com a pergunta 4 que diz: qual é o nome do camareiro do rei Herodes? A resposta que o grupo encontrou foi Blasto, que está escrito em Atos 12, 20. Esta é a resposta do grupo. Pastor Eros, confirma essa resposta, Pastor Eros? Confirma, conheci muito Blasto. Blasto, cara, gente boa. Gente boa. Maravilhosa, pergunta objetiva, sem problema, direta. Pergunta número 5 diz: o que o povo disse ao ouvir Herodes falar? Segundo consta aqui, estaria em Atos 12, 22. O que diz? E o povo exclamava: é voz de Deus e não de homem. Vamos ver então o que a senhora Isabela Saad respondeu para nós nessa pergunta. A pergunta era sobre o que o povo gritava, né, ao ouvir o Herodes falar. Eles gritavam que era a voz de Deus e não de homem. E isso me fez lembrar de umas coisas, porque o ser humano tem duas necessidades que, querendo ou não, a gente tem. O vazio de eternidade, a sensação de não querer morrer, não aceitar a morte. E a necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. A gente tem que ter algo como eu posso dizer, algo como um exemplo. Isso acontece muito, inclusive hoje em dia, nossa, a gente vê vários casos de quantas pessoas elas escolhem um líder, vamos supor, político, para admirar. E acontecem duas coisas com isso. Ou a pessoa vai adorar cegamente, ou a pessoa vai se decepcionar, porque é impossível não se decepcionar com um ser humano, e vai buscar logo uma outra pessoa para idolatrar, sabe? E é isso que geralmente acontece. E para mim isso deixa bem claro nossa volatilidade, né, de pensamento. As pessoas, o ser humano não faz sentido. A gente afirma uma coisa com toda a convicção no momento, em outro momento já tá no extremo oposto. Pra gente ver, né, como as coisas desse mundo não tem valor, né? Não tem porquê a gente ficar defendendo, brigando por causa de pessoas que também são falhas. E hoje em dia seria bom que as pessoas lembrassem disso e evitar muita dor de cabeça. Aleluia. É isso. Maravilha. Pastor Eros, é voz de Deus e não de homem. Mas essa da filha da Meire lá do... Isabela, voz de Deus. Voz de Deus. Perfeito. E aí a pergunta que remanesce: tem algum ídolo? Tem um ídolo. Já erradicou todos eles? Olha, bora. Ainda que no contexto lá parecia que os caras estavam meio interessados, né? Que ele ia falar que eles tinham uma aproximação. Era uma banda de puxa-saco. Eles não reconsideraram mesmo magnífico. No meu tempo de trabalho, eu ficava impressionado com o cabo eleitoral. O cara, o que estava fazendo o discurso, chegava lá no dado momento e falava assim: porque amanhã é segunda-feira. O puxa-saco no lado, André, muito bem! O que tem a ver uma coisa com outra, cara? É uma coisa terrível, cara. Feio demais. Ele estava interessado e elogiou por causa do interesse. Eu disse: eu sou do teu lado. Você saindo, se safando bem, não esqueça de mim. Tamo junto. Pergunta número 6. Por que o anjo feriu Herodes? Segundo não consta, Atos 12, 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus e, comido por vermes, morreu. A resposta também pelo áudio tá da nossa irmã Bruna do Jimmy, que vai falar o quê? A pergunta do grupo 6 é: por que o anjo feriu Herodes?
E a resposta se encontra em Atos, capítulo 12, versículo 23, que diz: No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado a glória a Deus, e comido de vermes expirou. Caramba. E aí, pastor? Carimbaço. Carimba. Eu até estava conversando na hora do almoço com o pastor Eros, com os demais irmãos aí, porque é um ato, o cara não deu glória a Deus num ato específico. Dá a impressão um peso desproporcional, porque muitas vezes a gente mesmo também acaba se envaidecendo por vezes. Mas o pastor Eros trouxe uma explicação boa, né, pastor? Terrível, porque é o momento que eles estavam vivendo, é o momento que ele tinha acabado de matar Tiago, e aí tinha prendido Pedro. E justiçados. E ele era, claro que ele não tem nada a ver, mas quando eu vejo Trump, eu vejo Herodes, cara. É uma loucura, é uma soberba, uma arrogância, sou dono do mundo. E aí já eram os dias contados dele. A palavra diz que aquele que é repreendido muitas vezes e não se arruma, ele será quebrado rapidamente sem que haja cura. Então isso é gota d'água. Gota d'água, completou, não tinha jeito. Aliás, eu conheci lá o não conheci lá. Cara viajado. Mas o cara é louco. Pergunta número 7. Ao voltarem de Jerusalém, indo para Antioquia, quem foi que os acompanhou? Segundo consta, estaria em Atos 12, 25. Diz o que, reverendo? Barnabé e Saulo, havendo terminado aquela missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Legal, e a resposta por áudio está com o nosso mais estrangeiro de todos os participantes, menino Ioiô. O que ele Ô, diz? Ioiô, caramba, Ioiô. Oi, Dani. Boa noite, a paz. Alô, Dani. Salve, salve. Ao grupo 7, coube a questão 7, né, que diz: ao voltarem de Jerusalém, indo para Antioquia, quem foi que os acompanhou? E a resposta está em Atos 12, 25, que diz que João Marcos os acompanhou, né? Maravilha, objetivo, seco, direto. Ok, pastor? Ok, menino não. Ele começou, ele era, parece que o senhor imediato de Paulo. Tinha um aspecto assim que ele ia ser florescer, mas no fim das contas, como a desistência dele de fazer o que fez na primeira viagem, quem assumiu o lugar dele foi Timóteo. E você vê adiante nas cartas de Timóteo, ele falou assim: quando você vier, traga também João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério, inverteu a coisa. E João Marcos foi que escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. João Marcos foi que escreveu o Evangelho de Marcos. Que segundo a tradição, diz que Pedro é que ditou para ele. Então ele acabou se aproximando de Pedro. Uma confusão, por exemplo, você fala, mas não é uma questão. Por exemplo, fala de Silvano muito atrelado a Paulo. Mas você vê no final da carta de Pedro, segundo de Pedro, fala assim: primeiro de Pedro, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuide escrever abreviadamente, que essa é a verdadeira graça da vida no qual estamos firmes. Então, havia uma interação entre eles. Ele flutuava entre os colunas da igreja. Todos eles circulavam, impressionante isso, todos eles rodavam daquilo, Priscila e Barnabé, Átila e Priscila, é impressionante, cara. Eles se revezavam, à medida que Paulo estava em Éfeso, eles estavam em Roma. Depois trocaram, Paulo preso em Roma e Átila e Priscila já em Áquila. É a mesma coisa, eles conhecem A coisa. Tá bem. Maravilha. Pergunta 8, perdão. O que o Espírito Santo falou com relação a Paulo e Barnabé? Segundo consta, estaria em Atos 13, 2. Evangelista André, o que diz? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Maravilha. A resposta está... O áudio veio da capitã Rose 1, que inclusive temos orado por você no RIP, viu, Rose? Vamos ver o que ela disse. Oi, Dani. Boa noite, a paz do Senhor. Eu estou mandando um áudio aqui da resposta 8, que é o que o anjo disse, né? A respeito de Paulo e Barnabé. Ele disse que separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E separar significa apartar para o propósito especial. Então, o Espírito Santo separou, né, Saulo, né, ele era Saulo ainda,
e Barnabé para um propósito especial, uma missão dessas viagens que eles fizeram, essas viagens missionárias, né? Tá bom? Já estou mandando as respostas lá no grupo também. A gente acabou a nossa reunião agora que Amém. E aí, pastor Eros? Perfeitamente. Veja bem, o propósito quando nós saímos de Filipenses e Colossenses, entramos por Atos, e agora que era para ver as viagens missionárias, agora efetivamente nós começamos a viajar. Viajar, estamos voando. Agora estamos no ar. Maravilha. Pergunta número 9 diz a seguinte: quais foram os 3 que saíram para a primeira viagem missionária? Aqui é o V0, o início de tudo. Segundo consta, estaria em Atos 13, 2 e 5. Diz o que, missionário André? Atos 2 e 5. 3. Servindo eles ao Senhor... 2 de novo? Não, 2 e 5, isso. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. 5. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Maravilha. A resposta nossa está com o Lucas, genro da Meire e do Fábio, que disse o seguinte: Dani, boa tarde. Aqui eu vou falar a resposta do resto da pergunta 9, que eu sou do grupo 9. A pergunta é: quais foram os 3 que saíram para a primeira viagem missionária? A resposta é Barnabé, João Marcos e Saulo. E existem duas possibilidades de resposta. Tanto Atos 12, 25, quanto Atos 13, versículos 2 e 5. Aí eu coloquei as duas no questionário com respostas possíveis. E aí, pastor Eros? Certo. É que a gente está rindo aqui, porque tem um som aí, paralelo aí, que a gente achou muito interessante. Mas está certinho, vamos embora, maravilha. Última pergunta, derradeira, é o seguinte: qual é o nome do procônsul que creu na pregação de Paulo? Está em Atos 13, versículo 7 e depois no 12. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Maravilhoso. Vamos ver o Renanzito, que é o nosso Renan, responsável pela última pergunta que ele disse. Fala, Dani. Então, vamos lá. Resposta da pergunta 10. Todo mundo foi unânime em dizer que o procônsul que creu na pregação de Paulo foi Sérgio Paulo, segundo Atos 13, versículo 7. Beleza? É isso aí. Eu vou mandar lá no grupo, então, o questionário. Pastor Eros. Muito legal, isso mesmo. Só uma coisa. Foi exatamente nesse momento, após esse milagre, uma coisa anormal, não natural, que na sequência, logo imediato, João Marcos declinou da viagem. Ele deve ter ficado assustado, cara. Falou, caramba, vai que eu faço alguma coisa aqui, eu me pego aqui, caramba. Foi a partir daí, logo imediato, ele voltou embora pra casa de mamãe, cara. Porra. Qual que é a mamãe dele, não? Quem é? Estava lá, escrita lá, qual que era a mãe Maria. Maria. Mas muito legal. E queria dizer pra vocês que achei muito legal esse modelo seu. Você achou que bom? Eu também achei bom. Só pra você saber, o Antão, presta atenção. Maravilha, viu? Nós nunca lemos a Bíblia como estamos lendo, viu, André? Nunca lemos, nunca oramos, nunca nos comunicamos como estamos comunicando. Imagine lá no relatório do Fábio, no trecho, 1000 horas, cara. Maravilha. De relação entre os outros. Nunca houve isso. E pena aquele que não está participando, viu? Caramba. Aí, André, o prejuízo não é nosso. Fizemos de tudo, cara. Fizemos até... O cara estava sem apetite, fizemos até um aviãozinho. Come. Não quero. Aí a gente não pode falar. Senhor, fizemos o que imaginávamos fazer. Mas graças a Deus tem 40 que não se curvaram. Mas não só esses 40 ali. Não só esses 40, como tem os outros. E vai estar começando outro também. Graças a Deus, vamos embora. Está sendo melhor agora, viu? Melhor nessa pandemia aí do que antes. Melhor. Não estou exagerando, não. Maravilha. Queridos, foi uma bênção.
Qualquer dificuldade, dúvida, fala pra gente. Eu achei que foi um modelo legal. Se tiver alguma coisa, alguma sugestão, alguma crítica, fale com a gente também. E Deus abençoe a todos. Até semana que vem.